Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um stalker, e aqui começa a minha história. Eu tinha 16 anos, e nos conhecemos no Facebook. Ele estudava em uma escola próxima, e decidimos nos conhecer, indo ver um filme juntos. Nos divertimos muito, e na verdade, acabamos namorando. A primeira vez que ele veio na minha casa conhecer meus pais, meu pai viu logo de cara, que ele tinha uma tornozeleira eletrônica, para a prisão domiciliar. Meus pais, obviamente, não permitiram o namoro. Então, tivemos que começar a nos encontrar na casa dele ou pela cidade nos parques arredores. Eu era rebelde e ingênua. Mas tudo começou a ficar estranho, quando notei que sua família era muito diferente. Certa vez, enquanto estávamos no Vucu Vucu, em seu quarto, eu vi seu pai olhando através das persianas. Gritei em desespero, e chamei ele para sairmos. Ele me disse que seu pai gostava de ruivas, e ele só estava nos assistindo. Descemos, e sua mãe estava fazendo dorgas na cozinha. Então sim, eu decidi que era hora de terminar o namoro. Comecei a falar que não dava mais, e ele começou a chorar. Me disse que fazia tratamento para uma doença, e por isso, ele precisava de mim. Eu acreditei nele, tive pena, e disse que seria sua amiga. E foi aí que a perseguição começou. Ele mudou de escola, para a minha escola e sequer assistia a aula. Só ficava parado, do lado de fora da minha sala de aula, me olhando. Aquilo me arrepiava por dentro. Sempre que eu saía da aula, ele não se dirigia a mim, porém, ele me perseguia, até que eu entrasse na próxima sala. E ali ficava ele, em pé, me olhando, do lado de fora da sala. Ele tinha prazer em me ver em pânico. Dava para ver em sua expressão demoníaca. Onde eu ia, lá estava ele. Se eu fosse para casa, ele me seguia. Se fosse pegar o ônibus, ele pegava o mesmo. Quando eu chegava em casa, lá ficava ele, parado, olhando para a janela do meu quarto, até a hora que meus pais chegavam do trabalho, e então ele ia embora. Finalmente me enchi de coragem, e disse para ele se ferrar. Pedi que me deixasse em paz, que não seria mais sua amiga, ou mesmo conhecida. Pedi que ele esquecesse de mim, mas, no entanto, isso só piorou ainda mais a situação. Eu comecei a receber mais de 50 ligações todas as noites. Metade dessas ligações eram ele gritando, outra metade era ele cantando músicas românticas que ele compôs em seu violão. E todas as vezes que eu bloqueava o número dele, ele parecia magicamente com um novo, deixando ainda mais mensagens. Acordei uma vez à noite, e ele tinha deixado na varanda um boneco de neve que cantava e dançava. O boneco estava deformado, e com uma faca cravada. E o cheiro do boneco era o cheiro do seu desodorante, um desodorante que certa vez disse a ele que gostava. Notei que havia um buraco no boneco. Era um dispositivo de gravação de música. Quando eu coloquei o dedo, saiu uma gravação da voz dele, que dizia: "Eu nunca vou deixar você, você será para sempre minha." Eu contei aos meus pais, e eles decidiram ligar para a escola e contar o ocorrido. Eles o suspenderam, mas ele ainda me esperou no meu ponto de ônibus. Todos os dias era isso, ele caminhava atrás de mim, até a minha casa. Dia ele correu atrás de mim, como se fosse me atacar. Eu fiquei tensa com o impacto, mas ele parou e me abraçou. Mas não era um abraço normal. Foi como se ele tivesse tentando me esmagar. Foi horrível. Eu franzina, sem ter o que fazer, e aquele louco me esmagando ao ponto de meus ossos estralarem. Chorei tanto que ele correu. E eu fiquei ali por alguns minutos, e ao olhar meu telefone, havia uma mensagem de voz dele, cantando uma música. Depois disso, pedimos uma medida protetiva contra ele. A partir daí, meu pai só andava armado. Em uma noite, acordei sem motivo. Eu estava completamente acordada. Me levantei, para ir à cozinha buscar um copo de água, e no reflexo da minha geladeira, eu vi um movimento no quintal. Não dava para ver direito, porque estava muito escuro lá fora, e muito claro dentro de casa. Então eu fui para a porta de vidro deslizante, para enxergar melhor. Quando eu cheguei um pouco mais perto da porta, fui surpreendida por uma sombra, de mais de 1,80 m. Parado do lado de fora, estava aquele monstro. Ele estava no meu quintal, logo embaixo, que dava para a janela do meu quarto. Eu gritei, e meus pais se levantaram, mas ele já havia sumido. Ele havia mexido na escada. Ela é retrátil, e está no chão. Então é muito possível que ele estivera lá em cima, olhando, diretamente da janela do meu quarto, para mim. Tivemos outra ordem de restrição concedida, e logo depois disso, aquele louco foi expulso da escola. Eu não o vejo mais, desde então. Mas a cada 6 meses, ele faz um novo Facebook, e sempre me envia solicitação de amizade. Eu apenas bloqueio, e denuncio.
Você já ouviu falar na lenda, de que se você acordar no meio da noite, sem motivo algum, provavelmente há algo olhando para você? Bem, talvez seja verdade. Eu não sei o que ele está fazendo agora, ou para onde ele foi. E eu realmente, não me importo em saber.